Se você é muito fã de Jujutsu Kaisen e é cronicamente online, você deve lembrar daquele momento da segunda temporada onde todo mundo decidiu hatear no que foi a pior escolha da MAPPA. Eu tô falando do episódio 17 da segunda temporada, onde a MAPPA decidiu usar a abertura You Are My Special com uma trilha sonora pra uma das cenas mais importantes pro Itadori. A cena onde ele vê todo o caos causado pelo Sukuna e tenta engolir todo esse sentimento de ser um assassino em série. É uma cena absurda que muita gente estimava e queria ver animada, mas ficou muito decepcionado ao ver que a trilha sonora usada foi simplesmente a abertura, que tem um tom completamente diferente da cena. Tanto que eu tava assistindo em live na Twitch e quando essa cena tocou, o meu chat perguntou o que eu tinha achado. E assim, eu poderia simplesmente falar na lata, mas eu tenho muito a explicar aqui pra você. Porque a minha opinião pra essa cena tem várias bases que eu vou apresentar pra você nesse vídeo. Isso eu tô falando da direção e um dos artifícios usado pra ela que causa a sensação que eu senti com essa cena. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê que essa cena que foi tão odiada, na verdade é a melhor cena de Jujutsu Kaisen. Assim, de antemão eu já vou deixar bem claro, esse episódio aqui pra mim foi o melhor episódio de Jujutsu Kaisen do todo. Eu não tô dizendo que só porque foi o episódio onde a gente teve a luta do Sukuna contra o jogo, do Sukuna contra o Mahoraga. Eu tô falando porque é um episódio muito necessário para a construção de personagem do Itadori, coisa que raramente acontece em Jujutsu Kaisen. Olha que o Itadori é o protagonista. Mas antes de explicar certinho o que faz essa cena ser tão boa, deixa eu te explicar o que acontece. Setar o tom pra você entender o que realmente aconteceu ali pra essa trilha sonora ser usada no final. O episódio começa com o Itadori completamente derrotado depois da luta contra o Shozo, o que foi bem conveniente pro jogo, que entrega 10 dedos do Sukuna pro Itadori, fazendo ele agora ter 15 dedos ingerido, deixando o Sukuna dentro desse garoto muito roubado. E com isso o Sukuna obviamente aparece e entra em confronto contra o jogo, sendo uma luta completamente explosiva, com destroços e a cidade inteira sendo arrebentada pelos dois. O jogo, ele é obviamente morto. Isso já era fato antes mesmo de acontecer. O Sukuna só tava brincando com o jogo. E o que eu acho interessante dessa cena é a filosofia que o jogo tem durante a ele, porque é fato, o jogo era uma maldição. Se ele quisesse, ele poderia transformar o mundo do jeito que ele quisesse. Porém, ele se limitava muito aos seus ideais e os seus motivos. E isso fez com que ele fosse mais humano do que vários humanos por aí. E também é bem mais fraco que o Sukuna. Não satisfeito, o Sukuna vai entrar em combate contra o Mahoraga, uma maldição que o Fushiguro acabou soltando e que ele precisava derrotar pra fazer com que o Fushiguro continuasse vivo. A luta também, intensa, uma das melhores animações de Jujutsu. Eu tô falando bem sério aqui. Você sabe muito bem que eu tô falando bem sério aqui. É tipo a animação que falam sobre Jujutsu. Quando você pensa em Jujutsu, é Sukuna versus Mahoraga. Não tem nem conversa. E nessa luta, continua sendo tão explosiva quanto a luta contra o jogo. É uma luta caótica. Shibuya é completamente destroçada pelos dois. E são, tipo, tão brutais que eu comparo até com o Humbling de Attack on Titan. E depois dessa grande luta, quando o Sukuna foi entregar o corpo para o Itadori, ele fez questão de deixar o Itadori na frente de todos os destroços que ele fez, de toda a dança, para que o Itadori veja e entenda o que o Sukuna é capaz. É tipo, é o bagulho mais aurudo do mundo. Na live eu tava até, tipo, vibrando. Durante a luta, o Sukuna começava, tipo, saudar a plateia, como se ele estivesse fazendo um show, como se fosse um grande show do Sukuna para o mundo inteiro. Inclusive, se você quiser acompanhar esse anime comigo, eu tô terminando a segunda temporada agora, você pode entrar na minha Twitch, eu tô entrando em live toda segunda, quarta, sexta e sábado, às 7 horas, e eu reajo Jujutsu Kaisen ao vivo. Pode colar lá, você vai ver eu assistindo e minhas reações são muito boas. Eu adoro assistir anime com o meu chat, eu tenho certeza que você vai gostar também, então cola lá. Mas assim que ele entrega esse corpo, o Itadori vê esses destroços, toda a matança que o Sukuna fez, ele lembra do que viu, porque ele conseguiu acompanhar, ele conseguiu assistir o que tava acontecendo no ponto de vista do Sukuna, e isso estraga o psicológico do Itadori. Tem um meltdown completo, ele chora, ele grita, ele se declara um sino. E pelo incrível que pareça, a direção decidiu usar como trilha sonora a abertura Specials, que o tom é completamente diferente do tom da mensagem que tá passando na tela. Chega até a ser meio ridículo, você perde a imersão na cena, mas agora que você entende, eu tenho que te explicar. Essa cena é muito boa, essa cena é perfeita. A melhor cena de Jujutsu Kaisen de todos os tempos. E deixa eu te explicar certinho o porquê. Porque quando a gente tá construindo uma cena, a gente tem que pensar em algumas coisas. Existe uma lista de coisas que você deve fazer pra fazer uma cena perfeita e que completa bem a história.
E a lista é, você precisa fazer um gancho, iniciar um conflito e trazer a atenção de quem tá assistindo pra essa cena. No caso, o conflito seria a derrota do Itadori e a volta do Sukuna a partir da influência do jogo. Depois disso, a gente vai pelo meio, onde a gente apresenta os obstáculos, intensifica o conflito e desenvolve a tensão. Isso seria toda a luta do jogo contra o Sukuna, do Sukuna contra o Mahoraga, onde a gente eleva o poder do Sukuna e mostra o que esse personagem é capaz, criando um grande obstáculo pro protagonista, que seria o Itadori, que é completamente contra o que o Sukuna faz. E pra fechar a cena, a gente cria o clímax, que a gente pode até discutir se o clímax seria as lutas ou a cena do Itadori. Eu defendo que todo esse episódio foi construído para a cena do Itadori, que pra definir se esse clímax foi realmente bom e se essa cena foi realmente muito boa, a gente traz consequências reais para a história num todo. As consequências dessa cena afetam muito a história de Jujutsu Kaisen, pois afeta diretamente o psicológico do Itadori. E assim, essa lista aqui também não termina por aqui, porque acima de tudo, e ser coerente e realmente seguir essas regras, você precisa direcionar muito bem como que a pessoa que está assistindo deve se sentir durante essas cenas. E pra isso a gente tem vários artifícios. Na animação a gente pode brincar com direção de arte, mudar cores, mudar estilo de design, fazer animações mais fluidas, fazer animações mais lentas, usar ângulos mais fechados. Eu gosto daquela cena de Attack on Titan onde o Eren entra nas coordenadas pela primeira vez junto com o Zeke e o olho do Eren fica ultra realista. Ou também aquela cena do Gon contra a Pitou, onde tem aquela grande transformação brutal dele e ele vira uma silhueta completamente escura e amedrontadora. Mas dentre tudo isso, o que eu acho mais importante para uma construção de uma cena é a trilha sonora. Ou mesmo a falta dela, Botafé. Porque é a trilha sonora quem vai intensificar o sentimento de toda a cena. Ela pode mudar todo o significado dela, tanto pra bom quanto pra ruim. Por exemplo, em One Punch Man, um mau uso de trilha sonora pode fazer a cena ficar bem chata, lenta e não tão interessante quanto deveria. Tanto que eu acho que o One Punch Man é um grande fracasso e eu já falei sobre, tem um vídeo aqui, se você quiser assistir depois desse, vai lá ver. Mas no geral, a trilha sonora pode intensificar muita coisa. Por exemplo, colocar uma trilha sonora triste numa cena onde um personagem morre vai intensificar o sentimento de tristeza que você sente nessa cena. Usar uma trilha sonora rápida e carregada numa cena de ação pode fazer você sentir muito mais a frenesi da cena. Mas se você colocar uma trilha feliz numa cena perturbadora, o que pode acontecer? E isso eu chamo de dissonância audiovisual, que é quando uma cena tem um tom específico, passa uma mensagem em específica, mas a trilha sonora tem sentimentos opostos, basicamente causando uma falta de harmonia entre a trilha sonora e a cena. Por exemplo, eu vou usar isso de exemplo, não é de anime, mas muito provavelmente você já ouviu falar, que é a cena onde toca Free Bird numa cena de matança no filme de Kingsman, naquela cena lá da igreja, onde o caba sai um monte de gente dentro da igreja. Nesse exemplo, usar uma rock pauleira de ação numa cena onde tem uma desenfreada faz uma sensação ligeiramente diferente do que se ele colocasse uma trilha sonora de tensão e suspense. Seria tipo uma cena divertida e hardcore, legal, auruda, pra uma cena de terror. E tudo isso feito apenas com a trilha sonora. Eu também tenho outro exemplo pra dar, que foi quando eu editei um vídeo pro Daishikawa, o Triângulo Safado, onde numa cena de impacto perturbador de um jogo de terror, eu coloquei essa trilha sonora mais feliz, com um clima mais infantil, intensificando uma sensação mais de perturbação, tentando trazer o sentimento de que você está no ambiente errado para a pessoa que está assistindo. Inclusive, esse estilo de dissonância audiovisual é muito usado em RG, nesses enigmas de internet, onde, ainda mais nesses analog horrors, onde eles colocam essas trilhas sonoras, essas músicas cristãs, em cenas de suspense, que eu sinto muito medo desse tipo de coisa, nossa. Então tu consegue entender onde é que eu tô indo? Claramente o uso da abertura como trilha sonora é uma dissonância audiovisual pra cena, é uma música muito agitada, feliz, uma abertura de anime utilizada numa cena onde o protagonista está sendo quebrado por dentro. As consequências bateram na porta. E eu tenho uma leitura muito interessante sobre essa cena, tá? Vem comigo que eu vou te mostrar. Porque, pra mim, essa cena, ela tem uma mensagem específica. Pra mim, ela é uma grande crítica a toda a comunidade de Jujutsu Kaisen. Eu não tô ficando maluco, não é uma teoria da conspiração. Calma aí, eu vou te explicar certinho. A gente vê essa grande cena, essa luta magnífica, esse show de animação, show que o Sukuna trouxe pra você, de destruição
morte e desespero. E a gente tava vibrando, achando muito legal. Olha só como o Sukuna tem aura. E esquecendo o que tava acontecendo na verdade ali. Porque dentro de Shibuya ainda existia humanos. Humanos qualquer que só tava festejando um evento de Shibuya. Que acabou sendo pego desprevenido e morrendo inocentemente numa luta que não tinha nada a ver com eles. Você entende? A gente tava vibrando para isso. A gente tava gostando que isso tava acontecendo. Nós não somos nada mais do que maldições, no final das contas. A gente gosta do caos, a gente gosta da... E naquele momento onde o Itadori vê tudo o que aconteceu, toda a destruição que o Sukuna causou, colocar essa trilha sonora é mais um tapa na cara de quem tá assistindo. Olha só o que você fez. Era isso que você queria? Você queria que o Sukuna voltasse e farmasse essa aura? Então você ganhou o que você queria. Tome, seja feliz com toda a destruição. Não fique triste nessa cena, fique feliz. Olha essa música feliz. Consegue ver o que eu tô falando? Eles colocam essa trilha sonora feliz, essa trilha sonora divertida, porque é exatamente essa a sensação que o Sukuna quis passar. Porque independente do caos que tá acontecendo, a gente tava gostando do que tava vendo. Então não tinha pra que colocar uma trilha sonora de suspense, de tristeza nessa cena. Porque a gente tava há 5 segundos atrás gritando e falando: caramba, o Sukuna é muito foda. Eu acho essa cena perfeita, tá? Eu tenho muitos problemas com o Jujutsu mesmo, mas essa cena aqui é um dos pontos positivos, um dos poucos pontos positivos que eu tenho com o Jujutsu Kaisen. De fato, a mapa não estragou, ela não estragou de jeito nenhum, ela só acrescentou muito mais essa cena. Tanto que eu acho que o impacto que ela tem no mangá é ligeiramente menor do que o impacto que ela tem no anime. Esse tipo de direção é, de fato, a minha direção favorita. Eu gosto quando os diretores são bem ousados e fazem coisas fora da caixinha como essa aí. E mesmo eu, que tenho muito problema com Jujutsu Kaisen, eu já falei sobre aqui. Se você quiser assistir esse vídeo aqui, eu falo bastante sobre os meus problemas com Jujutsu Kaisen. Eu ainda consigo identificar vários pontos positivos nesse anime. E assim, se você não concorda comigo e acha que essa trilha sonora não foi usada legal, que deveria usar outras trilhas sonoras, que às vezes até colocar um funk pesadão, um funkzão pesadão, tem esse vídeo aqui onde eu falo das escolhas de fã pra trilha sonora, onde os fãs querem que coloque um funk brasileiro numa cena em específica, onde o Hakari aparece. Então se tu quiser assistir, também tem esse aqui vídeo pra assistir. Obrigado aí se tu apareceu, espero que você tenha gostado do vídeo.